Olá, nós estamos começando agora o podcast da Conferência Link. Esse é o primeiro de uma sequência de 3 que nós estamos aqui disponibilizando para você que está nos acompanhando aí, seja de manhã, de tarde ou de noite. E para todos que estão aqui com a gente também, nós estamos no meio da nossa conferência, esse momento tão esperado pela nossa igreja. Link Chamados para Viver, estamos aqui conversando sobre o propósito da nossa vida, sobre o chamado e a vocação do Senhor para cada um de nós. E hoje, de uma forma muito especial, eu estou aqui com 2 servos do Senhor, muito legais, muito importantes para a minha vida, para a vida da nossa igreja, para a vida da CB Rio. E eu queria começar pedindo para eles se apresentarem. Pastor Julinho, por favor. Dedé, amo você, tudo bem? Bom estar aqui com vocês hoje também. Bom, eu sou o pastor Juninho, eu sou marido da Nicole, pai de 2 filhos, 2 Pedros, Pedro Teodoro e Pedro Henrique, um com 3 anos e meio e outro com 9 meses. E hoje eu sou pastor executivo lá na CB Rio. Venho de uma jornada aí um pouco diferente, sou formado em economia, tenho MBA em finanças corporativas, trabalhei no mercado financeiro aí por um longo tempo e aí em algum momento senti ali o chamado, né, para o ministério e aí tomei esse rumo e estou aqui hoje como pastor executivo lá, fazendo um bocado de muita coisa. Muito bem, muito bem. Querida Paula, por favor, se apresente para o povo. Gente, que honra, que alegria a gente estar aqui gravando esse podcast. Eu estava até pensando aqui, a gente tem que dar um nome para isso, né? Eu estava pensando, Podlink? Não, Podlink fica estranho. Podlink fica meio que uma conotação complicada, né? É o quê? É Linkcast. Linkcast, talvez. Linkcast. Esse pessoal gosta de criar aí, você que vai assistir aí depois, bota as sugestões pra gente. Link Talk. Link Talk, nossa, você está demais. Que isso, gente, olha. Então, estamos aí, né, gente? Que bom a gente conversar sobre temas tão importantes, né, como vocação, chamado, propósito. A gente vai bater um papo sobre isso aqui, dentro da nossa conferência Chamados para Viver. Eu sou Paula, minha formação está na área mais das humanas, esse negócio das exatas eu deixo para o meu marido, tá? Eu sou da área das humanas, a pedagogia, minha primeira formação, a psicologia, a saúde, a teologia que veio também e a música, né? A licenciatura em música. São as minhas áreas aí de formação, de trabalho, de serviço. Tá, o que mais está aqui que eu falo? Tem os pós-estudos. Ah, sim, tem os pós-estudos. Ele gosta de falar isso, né? Porque eu gosto muito de estudar, né? E eu acho que essa coisa da vocação, a gente pode aprimorar e deve, né, investir na nossa formação. E aí, com isso, vem as pós, vem o mestrado em teologia, veio toda essa bagagem de estudos e meu marido fica perguntando quando é que eu vou parar, né? Você vai chegar, não cansa, não? Só na livre docência. Enquanto tiver campo... E vamos nós aí para aperfeiçoar aquilo que o Senhor deu de presente para a gente precisa cuidar, né? Então, o estudo é uma boa forma de fazer isso. Muito bem. Olha, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o pastor André, sou pastor de novas gerações aqui na Igreja Batista Barão. Hoje também sou capelão militar, pastor na Igreja Evangélica da Vila Militar. Sou formado em educação física também, desempenhei o meu papel como profissional de educação física durante toda a sequência do meu ministério. Agora, nos últimos meses que estou mais exclusivo no ministério pastoral. Tenho mestrado em teologia também. Sou casado com a Dani, pai do Davi, que são meus principais apoiadores. E hoje a gente está aqui, eu queria já começar esse papo, né? A gente está compartilhando aqui com o povo a nossa carreira ministerial, né, as nossas formações ministeriais, a nossa família, né, e hoje aqui, já com alguns anos caminhados, né, isso tudo fica muito mais claro para a gente, né? Mas lá no início, lá com 16 anos, quando me converti, lá na minha adolescência, quando eu olhava para frente e tentava projetar um futuro, né, que é muito nebuloso, eu tinha muita incerteza, né, sobre
E aí, como é que vai ser esse lance de ser pastor e sustentar a família e conseguir uma namorada e conseguir um casamento e formação? Eu sei que a gente tem histórias diferentes e por isso eu queria começar pelas nossas histórias, né? Juninho, como é que foi essa descoberta? Como é que foi essa formação do Juninho como indivíduo, como pessoa? Né? A vocação, ela não é uma área da nossa vida, ela perpassa a nossa vida e impacta a família e todas as coisas que a gente vai construindo. Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como é que foi essa tua caminhada, ida para a faculdade, construção familiar e tudo que se mistura que é o pastor Juninho hoje. É uma pergunta pequena, né? Vamos lá. Cara, a história começa eu criança, né? Meu pai era empresário, meu pai, pastor Pedrão, né? Conhecido aí pela maioria, talvez. Ele era empresário ainda, não era pastor, nem fazia seminário. Meu avô, ele já tinha pastoreado algumas igrejas, como PIB de Copacabana, por exemplo, entre outros lá no sul do Brasil e, enfim, São Paulo. Mas meu avô não pastoreava mais. Então não tinha ninguém pastor propriamente dito na família. Mas sabe quando você é criança e pergunta, o que você quer ser quando crescer? Né? Jogador de futebol, bombeiro, policial, sei lá. Eu dizia que queria ser pastor. Então, todo mundo sabe quando você é criança, as pessoas têm uma pergunta que sempre fazem para você assim. Então, sempre perguntavam para mim, para responder na frente de todo mundo, que eu queria ser pastor, achavam bonitinho, fofinho. Mas quando eu fui crescendo, isso começou a me dar medo, né? Porque eu falei, da onde veio isso? Né? Será que foi algo que eu vi em alguém e quis espelhar? Ou será que foi realmente Deus colocou algo no meu coração desde criança? Fui tocando a vida. Sempre quis casar cedo. Então, a minha motivação no colégio para não repetir de ano era que eu ia perder um ano para poder casar cedo, sério. Tenho 2 irmãs mais velhas, né, gente? Então, assim, eu tenho alguns sonhos meio femininos, talvez, às vezes, em alguns momentos. Então... talvez 2 minutinhos mais na barriga ali. Tô brincando. Mas então era o meu sonho, cara. E aí, por conta desse sonho, eu queria me formar em algo que me desse dinheiro rápido, para eu poder conquistar logo minha família, minha independência e casar. E aí eu tive uma conversa com uma pessoa que falou para mim, Juninho, se você fizer economia, ou você ficar rico ou muito rico. Eu falei, então pronto, encontrei minha profissão. Aí eu fui para economia, e assim, enquanto isso, na igreja nessa época, eu sempre fui muito envolvido, né? Eu sempre tocava baixo lá na igreja. Foi assim que eu conheci minha esposa, inclusive, lá na Memorial. Ou foi Itacuruçá? Não, foi tocando na Memorial. Fui tocando na Memorial. Meu pai foi pregar na Memorial. Foi. Aí eu toquei lá e conheci, sabia que a Nicole existia lá. Enfim, isso é outra história. E aí eu tocava baixo, liderava parte da liderança dos adolescentes, dos jovens, do time, sempre envolvido na igreja. Mas segui uma carreira que ia me dar dinheiro. E aí fui tocando na faculdade de economia, queria entrar no mercado financeiro, entrei no mercado financeiro, num banco, e estava numa carreira muito bacana. Comecei lá no estagiário, parte operacional minha, apertador de botão, e em coisa de 2 ou 3 anos eu estava no comercial já, entendeu? Então, foi uma ascensão muito bacana. Depois fui para o Itaú BBA, e aí no Itaú BBA também tinha uma ascensão muito rápida, até o pessoal do RH lá teve que abrir o sistema para poder me colocar numa vaga que não podia por conta do tempo de casa, tinha que ter mais tempo de casa. Então, a carreira estava indo bem. Depois me tornei assessor lá da XP, de um escritório. E aí, um determinado... É para contar tudo, né? Do chamado. Tu vê que até ele respirou. E aí, né? Não, é para ir... Vai, você que sabe. Tá bom, então vamos lá. À vontade. Pode Então... interromper ele também. Aqui não tem... Tô curiosa. Não, agora, beleza. peraí que eu quero saber. É que ele fez um e aí que eu falei, e aí? Durante essa jornada, eu sempre pensava, um dia vai chegar a hora de eu largar tudo. Eu sabia que alguma hora ia chegar. Porque sabe quando você é jovem, adolescente, e tem aquele culto sobre chamado, e que você morre de medo? Sei bem. E que você vai no apelo, você até chora na hora, mas você volta e fala, não, pera, calma. Não tem um horizonte possível disso aqui, por construção de família,
por casar, por um monte de coisa, enfim. Mas enquanto eu trabalhava, e toda a minha vida eu sabia que algum momento ia chegar. E aí, eu estava trabalhando no banco, nessa época, lá no Itaú, na XP, e aí eu comecei a sentir, de alguma forma, que aquele dinheiro que eu recebia parecia que não era suficiente para a minha vida, sabe? Uma sensação de satisfação, de uma né? falta de prosperidade de vida mesmo, entendeu? E o próprio dinheiro, a sensação era que discorria pelos dedos, sabe? Apesar de eu ganhar o dinheiro, parecia que ele não, sei lá... Não rende. Ele não rende, ele não... Sei lá, ele não vinha, eu não via ele. Era uma sensação meio esquisita. E aí eu estava frustrado, porque eu trabalhava com dinheiro, por dinheiro, para dinheiro, tudo em torno do dinheiro, e o dinheiro nunca foi algo que eu valorizei como essência de vida. Para mim, o dinheiro é uma ferramenta para muitas coisas, mas não é o centro do cerne da minha vida. Então, tem para pessoas que e tá tudo bem, então você vai sacrificar toda a tua vida para você conquistar esse cerne. Então, eu comecei a me frustrar em relação a isso, né? E aí, primeiro vai a diferença de você ter uma pessoa de Deus do seu lado, né? Compartilhei com a minha esposa e ela falou assim: Juninho, se é algo que está pairando no seu coração, então vamos começar a orar por isso. Então, a gente começou a fazer uma oração, um propósito de oração por isso. Começamos né, a Nicole, eu sou mais batista nesse sentido, eu gosto de escolher um livro da Bíblia, talvez, e lendo ele. A Nicole jamais, cara, vamos abrir naquele... Eu brinco que é um jeito meio Chico Xavier, assim, meio... Então, abre a Bíblia e vê o que acontece, né? Acontecem várias bizarrices, né, quando você faz isso, assim. Mas, cara, foi impressionante, porque no segundo dia que a gente estava fazendo isso, Deus falou de uma forma absurda em Ageu. E eu brinco assim, cara, se Deus fala em Ageu, colocando em saco. é porque Deus falou mesmo, cara. É verdade. Não é Não fica Salmos, dúvidas. não é Provérbios. Não. Não é. Só tem Ageu 1 e 2, é para acertar ali. Isso aí. Só tem 2 capítulozinhos ali. E aí, Ageu 1 estava retratando exatamente a minha sensação, né? Que falava o seguinte... Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. E aí, 2 pontos. Né? Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto essa casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos. Veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja onde seus caminhos os levaram. Agora, subam um monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre nela e seja glorificado, diz o Senhor. Amém. Então, assim, acho que não tem como ser mais claro que isso. Deus falando, você sente isso e sabe por que isso tem acontecido? Porque você foca muito na construção da sua casa luxuosa, enquanto o meu templo está destruído. Então faz o seguinte, sai da tua casa, suba, colha madeira, reconstrua o meu templo e naquele lugar eu serei muito feliz e adorado. Então, assim, nessa hora eu olhei para minha esposa e falei, ferrou, eu acho que chegou a hora. E aí no início existiu uma discussão entre a gente se seria algo... abandonar tudo e seguir, ou seria mergulhar mais no serviço à igreja. Sim. Né? Porque tem isso também, né? Não precisa ser... Né? Chamado, você não precisa necessariamente largar tudo, abrir mão da vida. Tem várias formas de seguir o chamado. Mas eu entendia que seria integral mesmo. E aí a gente começou a conversar e discutir. Num determinado momento eu achei que era integral e a minha esposa já achava que era parcial, né? Ou voluntário ali. E aí eu tive uma conversa importante com ela, cara, deixou me dando confirmação atrás de confirmação, seja desse jeito, seja abrindo, seja todas as formas possíveis. Sabe o lance do algodão, do orvalho, da grama, não sei o quê, desse jeito. E aí eu falei, eu vou ter uma conversa agora que vai definir o meu futuro. E falei, Nicole, eu preciso conversar muito sério com você hoje. E aí falei com ela, compartilhei e falei, e eu tô sentindo que é em tempo integral. E quando eu falei isso para ela, ela falou, cara, você só percebeu isso agora?
Se é isso que você está achando, que é o que eu também acho, vamos embora. Então, cara, para mim foi a resposta de Deus ali. Sim. E aí eu comecei, e eu trabalhava com muitos diretores da Globo, artistas da Globo, né? Uma galera assim que eu atendia lá. E aí comecei a conversar com ele, o seguinte, cara, tô saindo para virar pastor. Imagina a cara da turma lá, né? Do povo. Foi sensacional. Ficou doido. Foi sensacional. Foi engalbelado por alguém. Foi sensacional, cara, foi sensacional. A maioria deles apoiou pra caramba, assim, mas foi muito legal. E aí foi isso, assim. E aí eu me disponibilizei à igreja, né? Falei que estava à disposição. Não importa o quanto eu ganhasse, mas se a igreja entendesse que tinha espaço para mim ali, eu estava disposto a entrar, não importa como fosse. Então, assim foi. E aí eu entrei como líder dos jovens primeiro. E aí lá dentro eu já fiz quase tudo. Mas aí ali eu consegui ter plena satisfação do meu chamado. Eu queria, só para fazer um gancho aqui, a gente tem bastante tempo ainda para... Só para fazer um gancho antes da gente compartilhar nossas histórias, mas algumas coisas que eu queria tirar para a nossa conversa do que o Juninho colocou aqui. Tudo começou com ele ter uma certa convicção, que ele chamou de sonho, de um desejo de formação familiar, né? Como essa nossa compreensão, né? E como a gente ter uma consciência muito, muito firme dos nossos princípios já estão moldando o nosso futuro, né? Então a gente às vezes fica na adolescência ou ali início de juventude, 20 e poucos anos vagando na vida, tá até na faculdade, tá até lá no estádiozinho e tal, mas você não sabe se vai casar ou não vai casar, tá com 3 namorados ao mesmo tempo, sabe? É da igreja, Manuel, e fica naquela... Porque assim, não tem como a gente definir propósito de vida se a gente não definiu antes coisas básicas, que é o solo que a gente vai construir nossa caminhada, né? Que são os princípios elementares, né? Eu olho isso como também uma virada de chave muito grande na minha vida. Então, até os 16 anos, eu era um adolescente de igreja e, a partir dos 16 anos, eu passei a ser um convertido ao Senhor. E essa conversão, ela me traz esse chão para pisar, que são os princípios. E, a partir do momento que eu começo a pisar nesse chão, aí as coisas vão ficando mais claras, né? André, isso é perfeito, cara. Quem me ajudou a elucidar um pouco isso que você está falando foi Tony Robbins, né? Aquele coach super famoso americano. Tem até um documentário na Netflix chamado Eu Não Sou o Seu Guru. E aí teve um evento dele na Geonesse Arena, acho. E aí eu fui lá, minha irmã que tinha ingresso, uma coisa assim, eu arrumei o ingresso e fui. E aí estava nessa época do lance do chamado, do texto, da decisão, da conversa, estava nesse momento, assim. E ele falou o seguinte, cara, escreve num papel tudo aquilo que você realmente valoriza. E eu comecei a escrever no papel. 3, 4 coisas, acho. E aí depois ele falou, agora feche seu olho e imagina você alcançando o maior sucesso que você puder em tudo isso que você está escrevendo no papel. E aí eu comecei a pensar, tudo que eu estou escrevendo no papel está completamente diferente do rumo que eu estava tomando da minha vida. Entendeu? A nível de... Por isso essa sensação de esvaziamento de sentido, né? Cara, o que importa para você? Pessoas, família, transformação de vida, algumas coisas assim que eu listei que não tinha nada a ver com o que eu fazia e não era o foco da minha vida. Então, assim, isso ajudou muito a entender se eu estava indo pelo caminho que eu deveria ir ou não. Eu queria perguntar para a Paula uma coisa que eu acho que é importante, porque aqui eu acho que a gente encontra um dos primeiros obstáculos para essa geração, que é a falta de valores absolutos, né? Essa falta de norte na vida. E eu queria que você falasse um pouquinho, como é que você tem encontrado, você trabalha com crianças aqui, mas eu sei que você atende muitos adolescentes no consultório, como é que essa subjetividade, né, da vida está atrapalhando a galera de realmente encontrar rumo, né, para a sua existência? Você estava falando sobre esse senso de propósito que vem a partir da conversão, essa bússola, né, na verdade. Isso faz muita diferença. E aí a importância, quando a gente fala dos ministérios com criança, quando a gente fala da importância da família, desde cedo, criar junto com a criança esse caminho a percorrer. Porque o que eu mais percebo, né, na falta de sentido, de propósito de vida, das crises existenciais, da falta de sentido, das raízes aí, das ansiedades, das angústias, da depressão, de uma série de doenças do século aí,
está justamente nessa falta de chão para percorrer, né? E o Evangelho traz isso para a gente, né? A Bíblia traz isso para a gente. O conhecer Deus traz isso para a gente. Isso dá uma convicção maior de que você está tomando as decisões certas, fazendo escolhas mais coerentes, mais consistentes. E essa geração, nossa, quando tem assim, esse universo de fluidez de valores, né? Esse acesso infinito às informações, às culturas, né? Eu estava até conversando hoje com uma senhora lá embaixo, falando sobre as angústias, né? E ela dizendo assim, porque na minha época a gente não sofria tanto, mas hoje em dia eu acho que o jovem sofre tanto, né? Ela com essa sensibilidade de perceber que o sofrimento era diferente, até porque o conhecimento que se tinha, as informações que se tinham, era do aqui e agora, era do mais próximo, da família mais próxima, não era do que está acontecendo no mundo, na crise mundial, né, da fome do mundo, de tudo do mundo. Era algo mais restrito. E isso tudo realmente vem com uma carga de valores, de tomadas de decisão, de escolhas, né? Por que se escolhe esse caminho, seja socialmente, politicamente, seja pessoalmente? Por que se age assim lá e aqui é diferente? Isso são questões que a gente pode achar que são muito superficiais, mas que elas têm uma raiz mais profunda e que faz falta a gente ter um solo bom para que nem tudo se enraize. Porque também tem isso, você, quando não tem um solo preparado, qualquer erva daninha cresce. Você não tem filtro, né? Você não tem filtro nenhum. E aí a falta de consistência desse chão para as nossas crianças, adolescentes e jovens tem provocado assim, muitos estragos, né? Assim, só fazendo esse adendo, porque isso que você está falando para mim é muito importante, porque existe uma certa venda ideológica de que essa abertura para qualquer tipo de verdade é positiva. Mas é isso para mim que desfigura a gente por dentro. Sim. Porque se eu não sei quem sou, como vou saber para onde estou indo e por que estou indo? É isso, e traz uma insegurança muito grande. Até assim, né? Eu sempre deixo um alerta para os pais. Esse excesso de liberdade, esse excesso de muitas verdades, e que as verdades são muito relativas, essa abertura em nome de um senso crítico, não é que você não vai ter uma reflexão, você não vai ser crítico, mas esse excesso essa falta de parâmetros, né? Onde começa e onde termina. O meu limite está aqui, vai até aqui. Isso, na verdade, isso causa uma falta de segurança muito grande. A gente, quando conversa com o adolescente, com o jovem sobre as suas crises, as incertezas na tomada de decisão das coisas mais simples geram uma carga, uma angústia, é tudo tão sofrido, tão doloroso, e é real, não é frescura, não é mimimi, não. É porque, de fato, ele não consegue ter parâmetros que deem a ele a consistência da tomada da sua decisão. Sim. E aí, onde estava a família? Onde estava, né, aquele que ia mostrar isso? Talvez essa própria família não estivesse pautada nos princípios, não tem também esse enraizamento. Então, assim, a palavra de Deus, aqui no nosso caso, né, falando aqui, o podcast para isso, né, a palavra de Deus precisa ser esse nosso norte. Não pode ser só aquilo que eu acho, que eu penso, que eu ouço, que eu ouvi dizer, o coaching, o influencer. Não, a gente precisa ter isso muito consistente na nossa mão, e enquanto família a gente precisa sentar junto com a criança, junto com o adolescente, junto com o jovem, a gente precisa discutir, debater, precisa ser algo que esteja no nosso discurso, mas na nossa prática. Perfeito. Porque senão, na hora da tomada da decisão, na hora que chega lá e você pensa, que rumo eu tomo? Eu caso ou compro uma bicicleta ou um bujão de gás, né? Que rumo eu tomo? Você precisa ter, mas é uma coisa tão boba. Não, é na palavra que você encontra essas respostas, esse fundamento, né? Eu estava conversando, né, um pouquinho antes de entrar aqui, sobre a dificuldade que é, por exemplo, criar filhos hoje em dia, porque você tem um monte de verdades. Né? Cada vídeo que você passa, você vê uma verdade diferente. Sim. E aí, qual parâmetro usar? Né? E aí, uma pregação que eu fiz até sobre a verdade da Bíblia, a veracidade da Bíblia, a importância dela, um dos motivos pelos quais a gente precisa de um balizador da verdade
É porque, por exemplo, se a gente for seguir, se você for considerar que a verdade é a tendência ou a trend ou o hype social, né? Em algum momento da história, o hype social era matar judeu. Sim, sim. Então, se você Perigoso seguisse isso. a trend da sociedade, você ia matar judeu. Sim. Né? Se você definir a verdade como aquilo que você acha que é, não existe comunidade, Sim. não existe partilha, não existe ajuda, porque é o que eu acho. E dependendo da tua idade, você vai mudar o teu parâmetro da verdade, porque você vai adquirindo experiências diferentes e Exatamente. momentos diferentes de vida. Então, assim, tem que haver um parâmetro que seja sólido e irrepreensível. Né? E se você é cristão, se você que está vendo a gente aqui é cristão, você necessariamente acredita na Bíblia como parâmetro da verdade, ele deve ser o seu parâmetro de verdade e o balizador de se você está indo para o caminho certo ou para o caminho errado. Sim, sim. Né? Então, acho que existe uma crise familiar dentro disso. Sim. Né? Que não se há essa valorização da Bíblia como palavra de Deus e balizador da verdade. Sim. Então, isso dificulta muito qualquer tomada de decisão, qualquer raciocínio lógico, qualquer parâmetro de sucesso ou fracasso, por exemplo. E tem um adendo disso também, Juninho, que eu acho que é uma crise dessa geração, pelo menos que eu vejo, que é ver pais que expressam uma fé, né, em termos ideológicos, mas que na ponta da execução da vida, o filho não vê o testemunho. Exato. Que aí eu acho que é onde o calo começa a apertar. Que é a gente conseguir tirar o cristianismo de uma fé ideológica e torná-lo uma fé encarnada. Porque acho que a grande diferença do evangelho, ela é uma fé encarnada. É isso que Cristo veio ser para nós. Ele é a palavra de Deus, o verbo encarnou, né? Estou antecipando minha fala do Interlink. É que eu estou com isso na cabeça. Nós não somos uma fé ideológica, nós não somos uma fé doutrinária, nós não somos chamados para ser uma fé dogmática, nós somos uma fé espírito encarnada, em que o Espírito aplica essa palavra no meu coração, né? Pedro diz que a palavra não é de vã interpretação, não é de livre interpretação, mas só aqueles que são capacitados pelo Espírito a interpretam. Interpretação para Pedro é a aplicação da palavra na minha vida. Não é, eu agora sou calvinista, arminiano, sei lá. Isso não serve para nada. Isso, quer dizer, serve porque eu estudei, mas eu vou jogar fora meu diploma. Claro mas que não. na ponta, para essa construção familiar, para essa construção da vida do meu filho, se eu não sou realmente uma testemunha pública de Jesus e uma boca de Deus, cara, eu vou passar a vida cumprindo ideologia. E aí a gente volta na questão da vocação. Você pode estar ouvindo isso aí pensando, mas o que isso tem a ver com a vocação, né? Estamos aqui rodando. Porque a nossa primeira vocação, se a gente for pensar, né, Deus nos criou para quê? Né? Para o louvor da sua glória. Primeira coisa. E aí, quando a gente pensa nisso, de que maneira eu estou glorificando a Deus na minha família, na minha casa? Né? Se eu não estou vivendo isso, se eu não estou sendo Jesus Cristo na minha casa, né? Se eu não estou sendo esse exemplo vivo, você está fugindo desse propósito que o Senhor, né, desenhou para você, para a sua vida, para a sua família. Né? Então, isso é muito sério. Isso que você falou sobre falar uma coisa e viver outra, gera muitas crises no entendimento de Deus, da figura paterna de Deus, da figura amorosa de Deus. Né? Quantos adolescentes e jovens acabam abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando o convívio, porque entram em crise mesmo, né? Se questionam que Deus é esse, não é essa religião que eu quero seguir, porque ficam apenas ali na questão da religiosidade, não entendem o sentido, o propósito. Né? Então, famílias, tomem cuidado com isso, né? Porque não é só o líder que vai pastorear o seu filho, sua filha. Você tem essa missão em casa, o seu chamado, seu primeiro chamado, vamos falar do chamado agora também, né? Daqui a pouco, no próximo bloco, mas assim, você precisa ser Deus, boca de Deus aí na sua casa, viu? Eu convivo, né, lá no meu prédio com todas as pessoas lá não são, sei lá, frequentadores de igreja, né? Então, uma das pessoas lá, né, se separaram, tinha um filhinho lá, eles se separaram e tal. Eu convivo com a esposa, né? A mulher, a mãe. E o filhinho dela, que é super amigo do meu filho.
E aí eu tenho altas conversas, assim, né? Porque eles estão brincando no parquinho e a gente tem que ficar conversando. E aí, uma dessas conversas que a gente teve foi falando sobre o pai, sobre a ausência do pai, sobre um monte de coisa. E ela falou, é difícil, por exemplo, ver um desenho de herói e ele ver o pai herói, né? Porque isso não é uma realidade para ele. Né? Ele não tem isso presente na vida dele. Então, é uma coisa muito utópica. Ele não consegue realizar isso, né? Então, e isso, de todas as formas, né, André? Isso que você está falando é perfeito. Por exemplo, eu, para o meu filho, eu tento muito ser o exemplo, né, do que seria Cristo ou Deus, né, para casa. Então, cara, exemplos muito pequenos que fazem muita diferença. Por exemplo, quando a criança se machuca, o que a gente faz geralmente? Né, a gente dá um beijinho, a gente acolhe, ou dependendo da hora, a gente levanta aí, né? Mas como é que eu faço assim com ele, cara? Eu falo, filho, vamos orar pelo seu Dodói? A gente ora pelo Dodói. E eu falo, cara, Jesus curou, sabe? E em outros momentos, né, ele acordou uma vez, ele estava com um Dodói, e quando ele tirou o machucado, tipo, não estava mais machucado, e ele falou, papai, Jesus me curou, e tal, sabe? Então, essas coisas... Tá aprendendo a fé ver vai fazendo Deus ali, sentido, né? Exato. Vai ficando consistente. Exato. Então, isso, no final do dia, vai construir o que eu acredito que é o chamado, ou a vocação, ou a construção, no mínimo, cristã, do que o meu filho entende. Porque por igreja, por a cristão, construção da individualidade dele está passando por essa espiritualidade, está passando por esses princípios que depois vão fazer ele... Eu acho que o tomar as decisões. Isso. Porque a isso. grande questão hoje, para mim, dessa geração é que eu não sei nem quem sou ainda. Exato. Sabe? Como é que você está Exato. querendo que eu decida se eu vou ser pastor, cantor ou A gente missionário? tá tendo que pregar, pelo menos uma vez por ano, uma série sobre identidade para adultos, não é para adolescentes. É verdade. É para Isso aí. adulto. Porque é uma necessidade, o pessoal não sabe quem é, não entende senso de propósito, de missão, de razão para viver. Sim. Então, aí a galera entra num ciclo depressivo, que tá tudo bem. Ciclo depressivo faz parte, mas entra num ciclo depressivo que só afunda e acaba no... Sim. E aí isso vem denunciando aquilo que a gente estava falando da falta da leitura da palavra, de você buscar em Deus. Porque se você não sabe o seu propósito de vida, quem é você, porque você não está lendo a palavra. Primeira Isso coisa, aí. né? Você precisa buscar em Deus essa sua identidade. Todo o resto é brinde. Sim. E tem uma coisa que eu acho que é essencial, que Jesus ele fala para os discípulos. É importante lembrar, os discípulos são jovens, né? O ministério de Jesus é um ministério curto e jovem, e Jesus está ali colocando eles no prumo. E ele diz, olha, quem me ama obedece aos mandamentos. Porque não é só falta de conhecimento da palavra, mas é falta de decisão pela palavra. Eu acho que em algum momento a gente tem que olhar para a gente e falar assim, não, eu sou crente, é isso que eu quero para minha vida. E se a partir de agora eu sou crente, eu tenho que eliminar coisas que não fazem parte da vida de crente e viver uma vida de crente. E assumir isso como homem e como mulher. Porque também existe esse adiamento da decisão, né? A gente vive essa vida confortável porque é desconfortável, né, excluir coisas da vida e assumir posicionamentos. E talvez o que a gente mais precise hoje, né, é descobrir que carreira vai me dar dinheiro, que carreira eu vou ser feliz. Enquanto você não souber nem quem você é, você não tem nem parâmetro para comparar sua satisfação. Porque você está sempre insatisfeito, porque você não se enquadra em nada. Você não sabe quem você é. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente está aqui, né, trazendo como um norte para esse descobrimento, esse despertar da vocação decida os princípios da tua vida, decida quais são os valores. E como ele falou, descreve aí 5 coisinhas aí que são inegociáveis para você, e é isso que vai ser o norte para você trilhar teu rumo. André, o que eu entendo é o seguinte, se o cerne da tua vida é Cristo, né, se o cerne da tua vida é a Bíblia, a tua missão e teu propósito de vida tem que estar ligados a isso. Ponto. E todo o resto que você for fazer é ferramenta para a construção desse propósito ou dessa missão. Então, se você quer ser um mega empresário, tá bom, cara, mas por quê? Você quer ajudar famílias no final do dia? Ótimo. Então, constrói a tua vida empresarial baseado em ajudar famílias. Você quer usar o teu recurso para viver uma vida generosa e apoiar igrejas, pastores, missões? Bacana. Vai e faz isso. Entendeu? Mas
qual é o porquê por trás do que você está fazendo, olhando pelo teu prisma cristão, pelo teu prisma seguidor de Jesus. Porque é o que vai te dar solidez. É isso. Infelizmente, cara, às vezes você vai casar, vai escolher a pessoa errada, ou vai dar uma crise, ou vai dar um problema sério, e não sei, não é o plano de Deus para tua vida, mas você pode não estar mais ali em algum momento, ou pode acontecer um acidente, alguma coisa, não sei. Mas o que fica, o que permanece é Cristo, é a palavra de Deus. Então, independente do que você viver, do que você passar, o que você enfrentar, dificuldade, riqueza, perda e tudo mais, o teu senso de propósito, de missão, vai ser uma base que não vai te deixar bambear. Perfeito, perfeito. Paula, a gente já está finalizando esse primeiro bloco, esse primeiro podcast. Eu queria que você desse esse direcionamento a partir dessa nossa conversa. A gente está conversando aqui, margeando primeiro essa construção do indivíduo, que é chamado. Então, resume para a gente e tenta dar esse direcionamento para o pessoal que está nos ouvindo, tanto aqui quanto posteriormente. Nossa, responsabilidade. Você quer que eu dê uma receita aqui? Meu Deus. A responsabilidade é minha, então eu dou para quem eu quero. Olha que ótimo. Eu queria falar uma coisa em relação ao que a gente estava dizendo sobre as escolhas que a gente faz, você falando sobre crescimento, olhar para frente. E olhar para frente é importante, né? Olhar para o alto, né? E olhar para frente. Você, jovem, adolescente, você vai ter passado por muitas coisas, você é fruto também das experiências que você aprendeu, do que você viveu em família, dos exemplos que você teve. Mas, em determinado momento, você vai ter que fazer escolhas. E você vai ter que olhar para frente. Porque se você também ficar tentando justificar seu sucesso ou seu fracasso, o que você pensa ou o que você não pensa, pelo que os outros disseram, pelos que vieram antes de você falaram, ou pelos traumas, as situações que você viveu, como se isso fosse justificar toda a sua vida, você vai ser atropelado pela vida. Né? Então, olhe para frente, olhe para Cristo, né? Tenha comunhão com Deus, tenha a palavra como seu cerne mesmo. Ah, mas eu concordo, eu discordo. Você precisa ter a Bíblia como seu guia de fé e prática. Né? Você precisa ter a Bíblia como algo que vai proporcionar essa transformação, esse processo de transformação, vai ser o seu filtro. Né? E você, à medida que você for lendo, que você for buscando pessoas que possam te agregar, possam discutir a palavra com você, né? Você vai crescendo e você vai compreendendo, você vai ampliando o seu olhar, e você vai mudar a sua opinião, o seu jeito de pensar, você vai sendo canalizado, Deus vai te direcionando, né, para um entendimento. O Espírito Santo ele vai fazendo esse processo de mudança mesmo, de valores, de princípios, mas você precisa se permitir viver isso, porque é o olhar para frente. Se você quiser, não, eu quero Cristo, mas eu estou gostando tanto disso aqui que está aqui atrás, do que está aqui do meu ladinho, né? É meio complicado. Você não consegue, de fato, crescer. E quando a gente fala de crescimento, né, de processo de construção de indivíduo, é isso. Sim, você teve uma história, você tem uma família, você tem uma bagagem, você tem vivências, mas você precisa fazer escolhas. Então, olhe para frente, porque o Senhor, sim, Ele tem propósitos para você, Ele tem sonhos para você. Muitos desses sonhos, planos e propósitos já estão na palavra. Você está aí quebrando a cabeça, querendo descobrir. Já está lá na palavra, está escrito. Né? Segue lá. Só lê o manual. Lê o manual que você vai se dar bem, né? Mas olhe para frente e faça escolhas consistentes com aquilo que Deus está direcionando para o seu coração. Seja corajoso, seja ousado. Não tenha medo de obedecer aquilo que Deus fala para você. Né? O Juninho estava contando aqui das escolhas que ele fez, dos momentos, dos pontos cruciais. Eu já tive outros momentos também na minha vida, de vida profissional, que eu tive que fazer escolhas, né? Decidir. Abandono a direção da escola para viver o ministério com crianças na Barão de Taquara. Né? Abandono determinadas coisas para poder investir no mestrado em teologia. E são escolhas que a gente vai fazer durante a vida, que são difíceis, mas não tem como fazer escolha sem abrir mão. Você, quando está escolhendo, você vai abrir mão. Não tem como você ficar com as duas coisas na mão. Né? Você realmente precisa abrir mão. Mas não tenha medo de abrir mão quando é Deus que está falando para você fazer isso. Porque Ele te faz crescer.
você vai ganhando consistência. E a gente não está falando isso só de idade, a gente está falando isso de vivência com Deus. Você é adolescente e jovem, você pode ser maduro na fé, né? Queira crescer. Você não precisa ficar, não, mas eu estou fazendo isso porque eu estou na fase do curtir, eu estou aqui agarrado à minha adolescência, à minha juventude. Não, queira se desenvolver, queira crescer, né? Os tempos estão cada vez mais sendo abreviados, né? A gente tem... a palavra diz isso e a gente vê no mundo a urgência de que essa geração se levante, que vá à frente, que tenha coragem, que queira crescer, né? Não fiquem esperando a nossa geração tirar férias para vocês assumirem o lugar, não, sabe? Venham com ousadia que a gente está caminhando junto com vocês aí. Amém. Olha, a gente vai encerrar esse primeiro bloco porque daqui a pouco vai ter até apelo, né? Mas fica aí, fica aí. Eu creio que a gente tem aqui conseguido abordar esse ponto inicial, que é essa necessidade da gente tomar decisões e definir quais são os princípios, né, quais são os valores, quais são os fundamentos da nossa vida. E principalmente decidir isso a partir da Bíblia, decidir isso a partir da palavra de Deus. Daqui a pouco a gente vai compartilhar mais um bloco para você que está nos assistindo posteriormente. Que Deus abençoe você, que você possa também continuar com a gente aí, assistindo e ouvindo os nossos próximos podcasts. Deus te abençoe em nome de Jesus.